Essa é a nossa aula de matemática, mais especificamente geometria. Os conceitos que nós vamos estar aprendendo aqui hoje em geometria vão estar sendo aprofundados quando vocês forem estudar o Fundamental 2, ou seja, a partir do 6º ano, vocês vão se aprofundar nesses conhecimentos. E eu queria, antes de começar a falar do assunto, parabenizar vocês mais uma vez pelos vídeos postados no grupo, tá? Também agradecer aos pais, porque eu sei que teve um dedinho deles por trás das câmeras e tá certo, o pai tem que apoiar mesmo, incentivar o filho a sempre fazer o seu melhor. Fica aqui a minha gratidão, né? O benefício não foi só meu, como de todos, inclusive do seu filho. O nosso primeiro assunto que será abordado agora vai ser sobre ângulos, né? O que é ângulo? Ângulo é uma abertura, tá? Toda vez que eu abro, eu tenho um ângulo. O ângulo, a terminologia correta para definirmos o ângulo seria dizer que o ângulo é uma abertura a partir de um ponto. Aí eu coloquei aqui essa lapiseira como exemplo, né? Então eu tenho aqui essa lapiseira e quando eu abro, aqui ó, caneta, quando eu abro, a partir do ângulo dessa abertura aqui, eu vou formar ângulos, sempre partindo da direita para a esquerda, ó. Então a minha base é o lápis, vou colocar aqui dentro do apontador. A base para mim é o lápis. E eu vou abrir. Então eu estou formando ângulos, eu estou formando aberturas, tá? Uma abertura total de um ângulo chega a ser de 360 graus, tá? Essa medida em graus é feita para você identificar o tamanho da abertura. Então, o tamanho da abertura é chamada de medida em graus. Existe um aparelhinho chamado de transferidor que nós usamos para fazer essa abertura. Geralmente, quando nós fazemos a abertura, nós desenhamos aqui dentro, né, uma linha para marcar de onde começou e onde está indo a nossa abertura. Então, isso aqui dentro é chamado de abertura. A gente geralmente desenha para saber o tamanho do ângulo, tá? E medir com o transferidor. O ângulo, ele tem nomes. Dependendo do tamanho de sua abertura, ele tem nomes. Por exemplo, se a minha abertura for desse jeito aqui, peraí, vou mostrar no relógio. Tá? Então, ó, a mesma coisa de lá. Esse aqui é a minha vértice, é o meu ponto de partida. Esses tracinhos aqui, o menor e o maior, que são os ponteiros do relógio, vão representar os meus segmentos de reta. Então, a minha base é esse aqui, que está no número 3. Ele é a minha base. E eu vou movimentar o ponteiro grande. Deixa eu ver se eu consigo. Peraí, o relógio está com defeito. Se a minha abertura estiver exatamente desse jeito, eu vou ter um ângulo de 90 graus, tá? 90 graus. Se ela for menor do que isso aqui, menor, o 3 não sai do lugar. Aqui, ó, o pequeno não sai do lugar. Se ela for menor, eu chamo essa abertura aqui de ângulo agudo. Agudo é um ângulo menor do que 90 graus. Não importa que abertura, por menor que seja, não, é agudo, tá? Agudo, agudo, agudo. Quando eu chego aqui, eu tenho o quê? 90 graus, então eu tenho um outro ângulo chamado de ângulo reto. Ângulo reto é aquele formado com uma abertura de 90 graus. Para representar o ângulo reto, geralmente a gente faz um quadradinho com um pontinho no meio, tá? Se eu abrir mais um pouquinho, eu deixei de ter um ângulo reto. Eu vou ter um ângulo obtuso. É uma abertura maior do que 90 graus. Maior. Olha, maior, 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 maior. Quando as duas retas, os dois segmentos de retas ficam paralelos, ficam um do lado do outro, não é paralelo, perdão, um ao lado do outro, nós vamos ter um ângulo raso. E aí eu já parabenizo os alunos que se aprofundaram na pesquisa, porque o livro de vocês não fala de ângulo raso, né? E alguns alunos em seus vídeos mencionaram a existência do ângulo raso. De repente era algo que vocês vão descobrir mais pra frente e já descobriram agora. Parabéns, tá? E, então, tudo que é maior, aqui ó, tudo que é maior
do que 90 é um ângulo obtuso. Então, ó, obtuso, 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 tá? Qualquer desses é obtuso. Eu espero que vocês tenham entendido o nosso conteúdo de ângulos. Agora vamos passar para o próximo item.